Existe sim um número considerável alto de líderes que são até doentes por alguém que usa bajule. Se isso não ocorre, aí você não está você não está honrando ele. Sei que você pode estar imaginando que essa indignação é muito polêmica. Pode até ser, mas não deixa de ser uma verdade incontestável. Vivemos em uma sociedade cristã a qual tem pessoas praticantes dessa ação. E é sobre isso que iremos falar. Já volto. Paz e graça, que a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com todos vocês. Bem, estamos de volta, família. Como vocês estão? Eu estou bem. Espero que todos também estejam. Aqui estou eu, mais um dia, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe esse dia, chamado hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Arrependa-se. Meu nome é Fábio Santos e se gostar do vídeo, compartilhe, deixe o seu like, ative também o sininho de notificações, a opção todos, para que você possa receber todos os vídeos quando colocar aqui na plataforma. Se for a sua primeira vez por aqui, inscreva-se, será um prazer você fazer parte dessa grande e humilde família. Bem, o assunto pode ser até polêmico, mas necessário ser dito. Não posso jamais me calar e me omitir, que aliás, omissão é pecado, que em breve farei um vídeo sobre este tema. Hoje me deu a vontade de comentar com você, falar sobre esse título, sobre esse tema, e não pense que faço isso feliz, com prazer, mas há expressões que detesto, tais como puxa-saco, e outras que remetem à depravação do valor humano, principalmente a espirituais. Mas quem aguenta, né, um comportamento vil sem conseguir comentar, falar sobre ele? Então, vamos logo ao assunto, sem delongas, né? Muitos confundem bajulação com honrar. Bajular não é honrar. Bajulação é o propósito, né, de conquistar algo em troca como uma recompensa, alimentar o ego do bajulado, como também do próprio bajulador. E uma das suas características é o exagero de elogios. Agora, o honrar é o alto respeito ou estima mostrada a uma pessoa ou receber dela ou ainda uma demonstração de tal respeito. Na tradução da Bíblia, creio eu, mais usado entre os cristãos brasileiros, a Almeida Revista Corrigida, não existe a palavra adulador ou bajulador, e sim lisonjeador. O lisonjeador é o popular puxa-saco, que é um perigo. Lisonjear é dirigir elogios interesseiros a alguém. O dicionário Houses define lisonjear como enaltecer com exagero, visando a obtenção de favores, privilégios. Creio que esse assunto muito oportuno de ser tratado com muita atenção em nossos dias, pois o que mais se vê hoje são pastores e outros tipos de líderes, ou também não eclesiásticos, cercados de bajuladores que buscam seus próprios interesses através dessa prática. E não são poucos os bajuladores, os bajulados, que se permitem viver disto, cercado de leais puxa-sacos. Quase todo ser humano é vulnerável, sim, a comentários, elogios, e poucos sabem se defender dos bajuladores. O teólogo e grande pregador do Evangelho, Aurélio Agostinho, pregando certa vez sobre os bajuladores, disse magistralmente: prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem. Todos nós estamos muito mais prontos para ouvir uma palavra de elogio, mesmo sendo mentirosas, do que sem palavras de exortação. O rei Henrique IV da França resumiu essa nossa vulnerabilidade ao dizer:
Apanham-se mais moscas com uma colher de mel do que com 20 tonéis de vinagres. O livro de Provérbios nos dá também uma importante informação sobre adulado e aduladores. Aos generosos, muitos adulam e todos são amigos do que dá presentes. Judas também comentam, porque os aduladores agem como agem, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. O bajulador carrega o bajulado no colo ou nas costas. Na tradução Almeida Revista e Atualizada da Bíblia, os lisonjeadores são chamados de quê? De bajuladores e aduladores. Bajular vem da palavra latina, bajulo, e significa levar algo ou alguém no colo ou nas costas. O curioso é que, na verdade, o bajulado é quem leva o bajulador nas costas. Manter bajuladores mantém um certo preço, é caro. O fabulista francês La Fontaine dizia que todo bajulador vive às custas de quem o escuta. A bajulação é um comércio de mentiras que, pelo lado do bajulador, apoia-se no interesse e, pelo lado do bajulado, apoia-se na vaidade. Não devemos confiar em quem elogia demais tudo quanto dizemos ou fazemos. Desconfie. Essas pessoas geralmente é perniciosa e perigosa e tem segundas intenções. Não é nossas amigas. Em 1 Tessalonicenses, lá está escrito no capítulo 2, versículo 5, para não sermos confundidos com os bajuladores. Paulo também declarou a verdade e que nunca usamos de linguagens de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disse, é testemunha. Observe que Paulo teve um cuidado de destacar a essência da intenção dos bajuladores. Intuito ganancioso. O livro de Provérbios avisa que o homem que longeia a sua própria arma, uma rede aos seus pés, aos seus passos. E que a língua falsa aborrece aquele quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeia opera a ruína. Atenção para isso, digníssimos líderes, reverendíssimos pastores, tomem muito cuidado. Está acabando com a obra de Deus com essas atitudes. Muitos obreiros hoje são feitos à base de bajulação, e pior, por hierarquia de pai e filho, como fossem donos da igreja. E não são escolhidos pela vontade de Deus. E por isso que vemos muito fracasso no reino de Deus. Ou seja, quantos que hoje ocupam lugares de honra nos púlpitos de nossas igrejas, até mesmo administram templos, ocupam outros cargos de destaque nas igrejas, sem o menor chamado de Deus para aquela obra, para aquela missão. E pior, muitos só têm nome de pastor, pois nem age como tal, e nem compromisso com a igreja e com suas ovelhas tem, só quer o título de pastor, que honre ele e dizer eu sou pastor. E por serem bajuladores de líderes que apreciam essas práticas, são indicados por seus bajulados. Como acontece na política também, como vemos por aí, onde os políticos indicam seus simpatizantes a cargos públicos, sem sequer se preocupar se aquele ou aquela indicado tem todas as aptidões necessárias para exercer o cargo a qual está sendo indicado. Também acontece na obra de Deus, infelizmente, principalmente de uns anos para cá, um argumento gritante. Consagram-se elementos ao ministério por causa de sua amizade bajuladora, pois o bajulador, ele carrega seu bajulado nas costas, ou seja, o bajulador está ali pronto para servir, independentemente de qualquer coisa, até mesmo para o serviço sujo, sem sequer se preocupar e saber se isso está ou não agradando ao Senhor Jesus, que é o dono da igreja. O bajulador não se preocupa se vai prejudicar alguém ou mesmo se vai pecar contra Deus. O objetivo dele é apenas servir ao seu senhor bajulado
e fazê-lo feliz com a sua eficiência. O bajulador está disposto a se tornar cúmplice de seus bajulados em qualquer coisa e circunstância. E isso é um perigo. Sei de indivíduos que hoje são evangelistas, pastores, por exemplo, que chegaram ali nessa posição sem ter nenhum chamado, às custas de muitos puxa-saquismo, desculpe a palavra, né, de líderes que se acha o Deus de sua igreja, bate no peito, de autodenominado homem de Deus, se atribui como pastor, mas na verdade não passa de enganador, hipócritas orgulhosos, homens sem nenhum temor de Deus. Pastor, dê de si mesmo, carrasco, sanguessuga, que espera oportunidade para sugar o lugar da autoridade sobre ele. E com seu cordel de puxa-sacos, sempre crescendo, os quais ele manipula de forma indiscriminada. Daqui a pouco, o bajulado moverá seus pauzinhos lá dentro da convenção para poder promover o seu cão a algum posto maior no ministério. Eles pensam que Deus não está vendo tais coisas, mas como estão enganados. Chegará o dia que a profecia de Malaquias 2, 1 ao 9 se cumprirá sobre a sua vida e de seus ministros e seus bajuladores. E aos que bajulam Deus fala, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras lisonjas enganam ao coração dos simples. Romanos 16, 18. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas Deus, que prova os nossos corações. 1 Tessalonicenses 2,4. Que não faça acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeadas com os homens. Jó 32, de 2 ao 10. Filósofo e pensador Nicolau Maquiavel dizia que os fins justificavam os meios. Ainda hoje muitos acreditam nesse pensamento. Mas será verdade que os fins realmente justificam os meios? Com certeza não. A verdade é que o Senhor Deus se agrada de um coração sincero, pois ao homem sincero ele mostrará lealdade e o futuro desse será de paz. Com o benigno te mostrará benigno e com o homem sincero te mostrará sincero. Observe o homem sincero e atento para o que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. A honra, por sua vez, é o princípio que atrai o favor dos céus. Podemos ler em 1 Samuel 2,30, o próprio Deus dizendo, aos que me honram, eu honrarei. E para terminar esse meu desabafo, honrar jamais será bajular, fazer tudo que um líder, um pastor quer, mesmo que não é vontade de Deus. Pense rapidamente em alguns bajuladores, o que você conhece. Onde eles estão hoje? Talvez até eles pareçam estar bem na fita, publicamente, mas saiba que você vale o que Deus diz e não o que os homens dizem. Portanto, deixe-os permanecer com essa prática e nunca seja mais um e nem engrosse essa fileira. Deus conhece o coração daqueles que honram, mesmo que esses não estejam sendo reconhecidos pelos homens. E para ressaltar, para não ser injusto, é bem claro e evidente aos nossos entendimentos que a bajulação pode ter procedência do líder para o povo, mas o inverso não deixa também de ser uma realidade, piorando mais a situação. E concluo usando a frase que já mencionei agora há pouco, minutos atrás, do rei Henrique IV da França, que diz: apanham-se mais moscas com uma colher de mel do que com 20 tonéis de vinagre. E eu fico por aqui, desculpe a minha indignação e até o próximo encontro, se assim Deus me permitir. E termino dizendo como o apóstolo Paulo: sem mais, irmãos, te peço-me de vocês,
procure-se, aperfeiçoai-se, exorte-se mutualmente, tenham um só pensamento e viva em paz. E o Deus de amor e paz estará com você. Tchau, tchau.